Olá, queridos. Sou o Leco, especialista em LPO. Te ajudo a aumentar seu SNET em 12 dias, seu PR de SNET em 12 dias. Galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito do SNET, né? O movimento mais difícil do CrossFit. Por que o SNET é um movimento tão difícil assim? Será que é o movimento mais difícil mesmo do CrossFit? Então, o snatch não é só o movimento mais difícil do CrossFit, né? Dos esportes olímpicos é o segundo movimento considerado mais complexo, né? O grau de complexidade dele é muito alto. Então, é por isso que ele é um movimento difícil, tá? No CrossFit e no próprio LPO. É um movimento que é um pouco mais chatinho de se aprender. Então, se você não tem um profissional qualificado, alguém que consegue te passar de forma adequada a técnica, ainda fica um pouco mais complicado, tá? Então, tem alguns pontos do SNET que a gente precisa levar sempre em consideração, tá bom? Então, o SNET ele é constituído de pequenos detalhes e eu vou falar a respeito disso com vocês a partir de agora, tá bom? Então, primeiro, ele é um movimento de força, mas não é só força, tá? Então a gente precisa de coordenação motora, equilíbrio, tá? Flexibilidade e aí sim força. E eu preciso combinar todos esses elementos em um espaço de tempo muito curto, né? Então, quando eu vou trabalhar o snatch, o que eu gosto de fazer para facilitar a vida do atleta, do aluno? A gente fraciona o movimento em pequenas partes, tá bom? E uma vez que você domina essas pequenas partes, a gente combina com o todo, tá? Assim você vai conseguir dominar esse movimento de maneira definitiva, tá bom? Sempre que eu vou trabalhar o snatch com pessoas que já estão treinando CrossFit há mais tempo, é um pouco mais demorado o trabalho, tá? Uma pessoa que está há pouco tempo treinando, ela tem menos vícios e isso facilita muito o aprendizado, tá? Aquela história do copo meio cheio, né? Então, quando essa pessoa que já treina há algum tempo consegue escutar e absorver, esvaziar o copo dela para realmente querer reaprender e fazer o movimento certo, aí a gente consegue evoluir, tá? Agora, quando a pessoa tem alguma resistência quanto a isso, aí fica um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, tá bom? Então, primeiro passo é entender a mecânica, tá bom? Então, como que a gente vai começar? Vamos falar agora da forma inversa, do ensino inverso, tá? Então, a gente tem duas formas que são mais usadas para o ensino do levantamento olímpico, tá? Quais são? O ensino tradicional, onde a gente começa a ensinar de baixo para cima, né? Como assim de baixo para cima? O peso sai do chão e vai para cima da cabeça, certo? Então, esse é o ensino de baixo para cima, o ensino tradicional. E o outro ensino é o ensino inverso, tá? Então, a gente começa a ensinar de cima para baixo. Vamos dar uma ênfase aqui ao ensino inverso, tá? Como que vai funcionar? Primeiro, a gente vai ensinar como recepcionar, como receber a barra, como receber o peso, tá bom? Parece simples, mas muita gente tem dificuldade com o tal do overhead, onde a barra precisa estar, qual musculatura eu preciso ativar, quais articulações eu tenho que usar, em que posições essas articulações precisam estar, tá? Então, parece simples, mas aí quando você vai detalhar o movimento, se você passar tudo de uma vez, a pessoa acaba não fazendo nada do que você quer, tá bom?
Então, é uma forma simples. A gente vai colocar o PVC ou a barra, dependendo do caso, no trapézio, tá? Do aluno. E vai pedir para ele empurrar. Bom? É uma ação simples, Então, quando ele faz isso, ele vai estar empurrando a barra para a posição de overhead, tá? Intuitivamente, ele vai estender o cotovelo, né? E aí vai ter alguns ajustes que você vai fazer. Então, o punho que tem que estar hiperestendido, o cotovelo totalmente estendido, às vezes ele deixa semi-flexionado. E aí você vai posicionar a barra naquela posição que você quer que ela fique, né? E aí vai pedir para ele repetir. Se tiver ajuste, você vai ajustar de novo. E vai fazer uma terceira vez. Você vai notar que a pessoa que está fazendo, ou até você mesmo fazendo, já vai ficando mais fácil esse movimento à medida em que você entende onde a sua articulação, onde a barra precisa estar. Tá? Então, uma vez dominado esse movimento, a gente vai passar para o push press. Tá? Como que é isso? Detalhe importante, você que está começando agora, não pode esquecer jamais de fazer o hook grip, tá bom? O que é esse hook grip? Vamos imaginar que o meu dedo aqui, os meus dedos são a barra. Então, ó, o meu dedo polegar vai ficar por baixo, o dedo médio, o indicador, procura a articulação aqui do polegar e o dedo médio abraça, tá? Isso aqui é o hook grip. A barra, ela tem um rolamento, e aí quando eu seguro de pegada normal, a barra tende a girar dentro da minha mão. Para ela não girar, eu tenho que apertar essa barra com cada vez mais força, tá? Pensando num odd, dando um passo à frente aqui, quando você faz essa pegada aqui, normal, você acaba fadigando o teu antebraço, tá? Antebraço cansado é sinal de que você vai ter que quebrar mais vezes, tá? E toda vez que você quebra e volta para a barra, esse antebraço vai cansar mais rápido, tá bom? Então, hook grip vai te ajudar com isso. Isso aí é fato, tá bom? É fato. Feito lá o hook grip, a gente vai fazer o push press. Como que é o push press? Eu faço a flexão do joelho e empurro essa barra. Empurrei a barra, ela vai chegar naquela mesma posição, tá? Dominou esse movimento naquele mesmo processo, ajuste, faz ajuste, faz ajuste. Se você não tem ninguém para ajustar, uma boa opção, se você tem, se você tiver, né, lógico, essa condição, é fazer de frente para o espelho, ou de lado para o espelho, tá? Se você não tem um espelho, tem uma coisa que todo mundo tem, é o celular. Então, faz, filma, se veja, faz de novo, vê se ficou melhor, peça a opinião de alguém que entende um pouco mais sobre o assunto, que esteja disposto a te ajudar, tá? Isso é fundamental. Feito, dominado o push press, a gente vai partir para o power snatch balance. Como é feito isso? A barra sai do mesmo lugar, do trapézio, você vai fazer a flexão e a extensão do joelho e vai receber essa barra na posição de power snatch, tá? Posição de power snatch. Feito isso, dominado o movimento, aquele mesmo esquema, faz, ajusta, a gente vai partir para o snatch balance, tá bom? Eu gosto de trabalhar com snatch balance em fase de aprendizado, porque o drop snatch, se você não domina ainda o movimento, pode ser que a barra fique balançando em cima da cabeça. Aí eu prefiro o balance, que você desce com a barra mais controlada, tá? Em outro momento eu explico a diferença do power snatch balance e do drop snatch, certo? Feito isso, a pessoa já entendeu onde a barra precisa estar, né? Onde a barra chega, e aí a gente vai passar para as puxadas, tá bom? Então vamos descendo, a gente vai trabalhar de hang, high pull, tá? Então algumas pessoas gostam de trabalhar com o high hang, high pull, que a barra sai mais próxima do quadril, hang, high pull, que a barra sai ali mais próximo do joelho, low hang, high pull, que a barra sai abaixo do joelho, e depois a gente faz o high pull, que a barra sai na posição de saída, tá? Da altura ali que a anilha teria do chão.
Feito esses high pulls, a gente vai partir para o muscle snatch. Então a gente vai juntar aquele primeiro movimento que a gente fez, movimento do press com high pull, tá? Vamos conectar esses dois movimentos. Então vamos fazer o muscle snatch. Tá? Olha só, a gente gastou quase 10 minutos para eu chegar no muscle snatch. Daí a gente vê por que é um movimento difícil de ser feito, tá? Isso porque eu tô só falando aqui com vocês. Não tem ação, não tem PVC, não tem barra, tá? Se eu fosse falar e fazer, ia demorar um pouco mais ainda isso daqui. Feito o muscle, a gente vai partir para o power, né? Então a gente não fez o power snatch balance, fez o high pull, a gente vai conectar esses dois movimentos e vai virar o power snatch. O movimento mais simples que o power seria fazer o hang power. Por que é mais simples? Porque a gente elimina a passagem da barra pelo joelho, tá? Isso aí parece simples também, mas existem várias formas de errar essa passagem da barra, ok? Falei, eu posso aprofundar um pouco mais no próximo momento, tá? Dependendo de vocês. Se vocês quiserem, eu me aprofundo um pouco mais. Se você me acompanhou até aqui, se inscreve lá no canal, tá? A gente vai estar fazendo cada vez mais conteúdo e o YouTube vai estar indicando para vocês esse nosso conteúdo. Então não deixe de se inscrever, tá? A gente está falando aqui hoje o porquê do snatch ser tão difícil, ser o movimento mais difícil do CrossFit, tá? Então, nesse ponto aqui do vídeo, a gente chegou no Power Snatch, tá? Então, a forma mais simples do Power Snatch seria o Hang Power Snatch. Existem outras formas de fazer também parecido, que seria o Power Snatch saindo dos blocos, mas a gente vai deixar esse papo para outra hora também. Então, beleza, né? Conectamos o Power Snatch Balance com o High Pull, certo? Próxima etapa, a gente vai conectar o High Pull com o Snatch Balance, tá? Lembrando o Snatch Balance, barra sai do ombro, empurro, recebo, desço com a barra. Então, High Pull, barra chegou nessa posição, eu vou conectar e terminar o agachamento, certo? Tranquilo? Para quem já faz, já entendeu o que eu estou falando. Para quem ainda não faz, fica um pouco difícil de entender, tá? Proximamente aqui vai ter vídeo eu fazendo isso que eu estou explicando agora para vocês. Então, fiz high pull, conectei com o snatch balance, já estou fazendo o meu squat snatch, tá? Então eu já tive casos de pessoas que com uma aula já estavam fazendo squat snatch e pessoas que demoraram um pouco mais para conseguir fazer. Pessoas que têm muita dificuldade com entrar embaixo da barra, tá? Isso muitas vezes não está ligado com o movimento em si, tem um fator psicológico. Como assim, fator psicológico? As pessoas têm um pouco de medo de entrar embaixo de uma barra pesada, tá? O que é uma barra pesada? Isso depende de cada um, tá bom? Uma barra pesada para mim é diferente de uma barra pesada para você. Às vezes eu vejo pessoas fazendo snatch, vou dar um exemplo aqui, tá? Hipotético, uma situação hipotética. A barra está com 50 quilos. Eu consigo ver que a barra está extremamente leve para a pessoa, mas ela me fala que não, que está muito pesado e não consegue entrar embaixo da barra por causa disso, tá bom? Então, ó, notem, eu passei aqui mais de 10 minutos falando de uma sequência de aprendizagem de snatch, né? Falei do ensino inverso, tá? Esse tempo todo falando de técnica, não é isso? E agora eu estou falando do quê? Psicológico. Então, ainda tem isso. Eu trabalhei toda a parte técnica, toda a parte de força, está impecável, impecável, e mesmo assim a pessoa não consegue fazer. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que partir para gatilhos psicológicos, para essa pessoa tentar burlar, né,
o inconsciente e conseguir entrar embaixo da barra, tá? Mas como que a gente faz isso? Para fazer isso a gente precisa de um pouco de experiência, né? Como que eu conseguia fazer? Para quem não sabe aí, ainda tá me acompanhando aqui no começo, eu fui atleta de LPO por 17 anos, tá? Então eu competi por 17 anos, fui da seleção brasileira por 16 desses 17 anos competindo, tá? Fui campeão brasileiro por 14 vezes, fui recordista brasileiro em 4 categorias diferentes de peso. Para quem não sabe, o LPO é um esporte que é dividido por categoria de peso, categoria de idade, tá? Então, fui recordista em 4 categorias diferentes, consegui participar de 2 Jogos Olímpicos, Pequim e Rio de Janeiro, fui campeão sul-americano e pan-americano, tá? Então, durante esse período, como atleta principalmente, eu tive que desenvolver ferramentas para conseguir entrar embaixo da barra. Então, para vocês terem ideia, você pode ter dormido bem, comido bem, descansado o tempo suficiente, que se você tiver algum gatilho psicológico, você não vai conseguir entrar embaixo da barra mesmo, tá? Por causa da sua mente. Sua mente não te deixa fazer uma coisa que ela considera perigosa para você, tá? Então é tipo aquela pessoa que vai saltar na piscina de um trampolim e chega na hora de pular e trava. Por que que ela trava? Né? Então isso é um gatilho psicológico e a gente tem como trabalhar isso, tá? Para alguns com mais resultado, para outros com menos, mas para todos com algum resultado, algum nível de resultado. Então quando eu falo para você que eu vou te ajudar a aumentar o PR em 12 dias, a gente vai ajudar na parte física e também na parte mental, tá? Então beleza. Então a gente está falando aqui, eu falei para vocês sobre técnica, falei para vocês sobre psicológico, né? Fatores psicológicos, fatores mentais. E agora eu vou falar para vocês sobre respiração. Respiração. Como assim respiração? Então, um profissional de mergulho, vamos dar esse exemplo aqui, claro, ele precisa fazer um treinamento para quê? Para treinar a respiração, para conseguir passar o máximo de tempo possível embaixo d'água. Um atleta de luta, ele precisa respirar durante a luta, mantendo a contração ali do abdômen, né? Porque se ele relaxar e toma um soco ali, toma um chute e tá com a musculatura relaxada, certeza que ele vai para a lona, tá? Quando a gente vai levantar peso, existe uma respiração ideal, tá? Para a gente conseguir realizar essa atividade de forma adequada, tá bom? Então, o nome dessa respiração ficou conhecido como breathing. Como que é isso? Muita gente que eu conheço gosta de falar que é aquela força que você faz para segurar o xixi, né? Para segurar o número 2 também, tá? Então, aquela força no abdômen. Então, eu consigo agora, eu tô com o abdômen contraído enquanto eu converso com vocês. Essa é uma habilidade que precisa ser trabalhada, tá? De maneira correta, para que você evite lesões, principalmente, e que você consiga trabalhar o seu snatch, até o seu clean, o seu jerk também, né? Falando dos movimentos aqui do LPO, de maneira adequada, tá? Então, como que eu vou conseguir fazer isso? Sempre que a gente fala do core, você pensa em fazer prancha, né? Para ficar com o abdômen contraído. Só que assim, eu tenho uma notícia para você aqui. O core não é só o abdômen. Tá? O core não é só o abdômen. Então, para a gente ter o core forte, você precisa ter as costas fortes, tá? Precisa ter o assoalho pélvico ok, precisa ter o diafragma ok. Então, a gente não, né? Isso é chamado de powerhouse. Vamos pensar no diafragma como o teto dessa casa forte, da assoalho pélvico como o piso, as paredes do abdômen, laterais, os oblíquos, o reto abdominal e
musculatura das costas, como as paredes dessa casa, tá? Então, quanto mais sólida for essa parede, quanto menos movimentação tiver, mais sólido vai ser o seu movimento, tá bom? E como que a gente vai fazer para trabalhar isso? Tá? Então, a gente precisa criar mecanismos para respirar de maneira adequada e manter essa musculatura rígida, tá bom? Eu gosto de dar um exemplo para a galera do seguinte: o seu core precisa ser como uma lata de Coca-Cola, de Pepsi, se você preferir, fechada, tá? Então, muita pressão ali, mas ela não se deforma, tá bom? Então, quando você faz o seu snatch, o seu tronco é essa lata de refrigerante. Se tiver havendo movimentação do teu core durante esse movimento do snatch, certeza que a barra vai balançar em cima da cabeça, vai gerar instabilidade, tá bom? Então, ó, recapitulando. Técnica que a gente precisa aprender, não é isso? Então, precisa ter um padrão aceitável tecnicamente. 2, a gente precisa tá bem emocionalmente, tá com fatores psicológicos em dia, precisa aprender gatilhos psicológicos para enganar a mente e conseguir entrar embaixo do peso, tá? A gente precisa estar com o core e a respiração ok, tá? Então aqui vem uma dica para vocês, tá? Então, quando você vai fazer a respiração no LPO, eu falei aqui do mergulho, mas você nunca enche completamente o pulmão de ar, tá? Então, é uma respiração forte, mas é uma respiração curta. É o suficiente para você oxigenar o teu cérebro, oxigenar a tua musculatura durante a execução de uma repetição. Como assim de uma repetição? É porque você vai trocar os gases a cada repetição que você fizer, ok? Isso vai te ajudar muito nas várias repetições que você vai fazer no WOD. Se você não respira de forma adequada, geralmente o seu desempenho vai cair, tá bom? Então vamos lá. Técnica, respiração, psicológico. E agora vamos falar de um outro fator, que é a força, tá bom? Então, lá quando eu falei da técnica, a gente trabalhou coordenação motora e supostamente a gente trabalhou mobilidade, né? Então, vamos trabalhar força, tá? Como assim? Eu preciso, para ter um bom snatch, para ter um bom LPO, ter as minhas pernas fortes, tá bom? Então, a maior qualidade do levantador de peso é ter pernas fortes. E como eu vou conseguir isso? Eu vou conseguir isso fazendo agachamento, tá? Então, um atleta de levantamento de peso, ele faz muito agachamento. Em algumas escolas, se agacha todo dia, tá? De segunda a sábado, todo dia tem agachamento. Eu já fiz isso durante algum tempo. Então, um dia eu agachava back e um dia eu agachava front. Isso de segunda a sábado. Geralmente, segunda era back squat, terça front e ia revezando esses dois movimentos durante a semana. Tá? Então, vou construir força de perna fazendo agachamento. Eu preciso deixar minhas costas fortes, né? Então, o levantador de peso faz bastante puxada. Costuma fazer deadlift também, mas puxada é indispensável. Qual que é a diferença do deadlift para puxada? É que a gente precisa aumentar a velocidade da barra durante a execução desse movimento, tá bom? Então, fiz o deadlift, acelerei esse deadlift a ponto da barra ganhar velocidade e continuar subindo por indução. Isso daí é uma puxada, tá? Um snatch pull ou um clean pull. Então, veja bem a quantidade de fatores que eu preciso dominar para fazer um bom snatch, né? Então, fiz o meu agachamento, ganhei um pouco de força, fiz os pulls para ganhar um pouco de força ali nas costas e aprender a direcionar a barra. Eu preciso trabalhar a cintura escapular também, tá? Então, alguns alunos sempre reclamam: nossa, essa semana tem muito ombro, né? Vou ficar sem ombro no final da semana.
costuma ser justamente o contrário. A gente aumenta a massa dos ombros, aumenta a massa muscular dos deltoides, fortalece a musculatura das costas e com isso a gente previne lesões, tá? Então o snatch é uma construção, Como que eu vou construir? Eu vou trabalhar o snatch push press, muscle snatch, power snatch balance, vou trabalhar snatch pull, tá? Várias variações de snatch pull, vou trabalhar deadlift, e aí quando eu sinto que tô ok de força, daí eu vou dar um estímulo para aumentar aquele meu movimento, para aumentar a quantidade de peso. E assim eu realizo o meu movimento de forma segura, tá? Galera, desculpa, o cachorro do vizinho tá impossível. E a gente não tem o que fazer, né? Só me desculpar com vocês. Voltando aqui pro nosso foco, né? Notaram a quantidade de coisa que a gente precisa fazer para chegar num bom snatch? É bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, dominar o movimento, tá? Então, eu preciso ter noção do que eu estou fazendo. Eu não posso, uma hora faço certo, no segundo seguinte eu faço errado, no terceiro movimento eu já nem sei o que eu estou fazendo. Então, o ideal é que você tenha consciência em toda repetição do que você está fazendo, tá? Então, muita gente me fala, nossa, mas como que eu vou fazer mais repetições unbroken se muitas vezes eu nem sei o que eu estou fazendo, tá? Então, isso aí é um fator importante também. Galera, só um minutinho, por favor. Agora sim. Então, eu preciso ter noção do que eu estou fazendo. Então, toda repetição que eu for fazer, eu tenho que ter noção. Vamos supor que eu estou fazendo um movimento em hang. Toda vez que eu descer a barra, eu tenho que voltar para aquela mesma posição, tá? Ela tem que se deformar o mínimo possível para eu conseguir me estender usando a minha perna, fazer o contato ali no momento correto da extensão para gastar menos energia a cada repetição, tá? Esse é o conceito de técnica, realizar o movimento com o máximo de eficiência para gastar o mínimo de energia, tá? Esse é um dos conceitos de técnica. Então, quando você consegue fazer isso, dominar o movimento, você vai gastar menos energia durante a execução. E o que isso quer dizer? Se você tiver uma missão de fazer 30 snatches, como é o Isabel, se você se desgasta menos para fazer 5 repetições, vamos supor que você consegue fazer de 5 em 5, enquanto seu amigo gasta a energia que você gasta para fazer 5 repetições, de repente ele vai gastar para fazer 3, porque a técnica dele não é tão boa, tá bom? Então, você vai fazer de 5 em 5, ele vai fazer de 3 em 3, provavelmente quando você estiver na repetição 20, tá? Você fez 4 séries dele, ele vai estar na repetição 12, ele vai estar mais desgastado que você, seu tempo vai ser menor que o dele, tá bom? Então, por que o snatch é tão difícil para o CrossFit? Porque a maioria das pessoas não pensa em dominar os fundamentos do movimento antes de realizar o movimento, tá? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando que estão estagnadas. Mas por que elas ficam estagnadas? Porque não buscam melhorar os fundamentos, tá? Então, a base do movimento precisa ser sólida, precisa ser bem feita, tá? Para o seu movimento final, para a execução do seu movimento final ser bem feita. Parece simples, né? E não é tão difícil assim. Muitas vezes eu falo, a gente precisa às vezes dar um passo atrás para conseguir dar vários à frente. Então, domine o básico, tá? Melhore a execução do seu movimento, ganhe força de agachamento, construa o seu snatch, tá bom? Construa o seu snatch. O hook grip dói, mas sem ele o seu braço vai ficar, o antebraço vai ficar fatigado e você vai fazer menos repetições, tá? Então, se tiver um WOD que tem a combinação de hang snatch
E o movimento ginástico, você tem que ficar pendurado lá na barra, aquele movimento que fadiga já o antebraço naturalmente. Quando você voltar para o snatch, você mal vai estar conseguindo segurar a barra, tá? Então, isso piora muito se você é aquela pessoa que usa muito o braço para fazer o snatch. O snatch é feito com a perna, tá? Então, um movimento que já é complexo acaba ficando muito mais difícil. Por quê? Porque você está fazendo o movimento de maneira equivocada, certo? Obrigado pela atenção de vocês, obrigado por estar aqui comigo acompanhando, quem acompanhou até agora aqui, sensacional, um forte abraço para você, não deixe de se inscrever, tá? Para você não custa nada e ajuda muito no nosso trabalho aqui, tá certo? Forte abraço e até a próxima.